Hello, everybody. Welcome again to Força em Língua. One more time. Hoje eu queria falar com vocês sobre um tema importante, muito importante, na verdade, no hábito de aprender línguas, independente da língua que você está aprendendo, esse é um hábito, isso é um problema que vai acontecer bastante. E conselhos para mim, conselhos que eu ouvi de outros que eu acho que vão ser muito pertinentes e muito importantes caso isso aconteça. E o que vai acontecer, o que pode acontecer, é o fato de você começar a desistir de aprender a língua, começar a querer desistir de aprender aquela língua. Seja inglês, que é sempre o meu carro-chefe, né? Ou outras línguas também que você estiver aprendendo. Eu preparei uma lista com 5 tópicos que eu vou dar uma lida neles e vou comentar sobre eles. Os cinco tópicos que você precisa fazer quando você começar a querer desistir de aprender uma língua, seja inglês ou seja outra. Vamos direto então para o tópico número um. Tópico número um, né? Na verdade, qual a primeira alternativa? Qual a primeira coisa a se fazer? Parar de se comparar com os outros, especialmente de forma não crítica. Comparação é quase inevitável. As pessoas vão se comparar, é, vai querer ver vídeo ou forma que o outro faz. As pessoas comparam os outros de qualquer forma, mesmo quando você não se compara. Mas uma comparação estritamente de essa pessoa faz e eu não faço, esse é o pior tipo de comparação que você vai fazer, especialmente porque história de vida das pessoas é diferente, quantidade de tempo, recurso e tipo de coisas que está se aprendendo é totalmente diferente. Então, comparar-se com o outro de forma não crítica, só de ver quem está em cada lugar, é a pior coisa a se fazer quando você está querendo aprender alguma coisa. Você pode se comparar um com o outro de forma crítica. Por exemplo, eu percebi que eu não consigo essa parte. Ou eu percebi que eu consigo entender tudo que essa pessoa faz. Então, uma comparação crítica, é uma comparação de você ver suas falhas ou a falha dos outros e começar a comentar, é o melhor tipo de comparação que você pode fazer. Mas uma não crítica é um precipício na sua frente. Então, nunca faça isso. Então, pare de se comparar com os outros de forma não crítica. Segunda coisa a se fazer para não desistir de aprender língua é ter um objetivo claro, mensurável e com a razão clara. Um objetivo claro tem que ser um objetivo mensurável. Você consegue medi-lo e ele tem que ser é, possível de ser feito. Um objetivo muito amplo vai te causar dificuldade de dizer quando ele aconteceu ou não, e também vai causar o estresse muito grande de achá-lo inalcançável. Muitos. Mas muitas pessoas vêm falar comigo, pessoas que não eram alunos, pessoas de forma geral, comentários aqui no canal ou outros locais, eu quero ficar fluente. Eu quero ficar fluente em inglês, eu quero falar inglês fluente. Isso não é um objetivo mensurável, isso é um objetivo que vai te atrapalhar mais no estudo do que te ajudar. A motivação inicial pode até ser, quero ficar fluente em inglês, mas eu tenho que ter uma motivação que seja mensurável. Por exemplo, eu quero ser capaz de ter uma conversa de lanchonete, eu quero ser capaz de conseguir falar introdução com as pessoas em inglês, eu quero ser capaz de conseguir falar 10 minutos com uma pessoa nativa. Tudo isso é mensurável, que você pode testar. Você vai, de alguma forma, conseguir testar isso que você acabou de fazer. E você tem que ter uma razão clara do que você está fazendo. Né? Normalmente, em inglês, pelo fato de ser uma língua que nos foi imposta para viver no mundo atual, muitas pessoas fazem o inglês sem ter um motivo, sem ter uma inspiração para fazê-lo. Só o fazem por obrigação. Fazer a língua por obrigação não é a melhor forma de aprender línguas. Você não vai querer aprendê-la, você vai querer achar uma fórmula mágica para aquela língua. Então, e eu digo isso encarecidamente, é preciso arrumar uma forma de gostar do aprendizado. Se você não está gostando do aprendizado que você está tendo hoje, o importante é que você mude. Mude de aprendizado, mude de professor, mude de método que você está fazendo, mude de assunto que você está lendo, de livro. Mas de alguma forma você tem que achar uma razão do porquê você está fazendo aquilo. A sua razão pode ser desde, né, eu quero entender série, eu quero entender música, eu quero aprender a cultura, até eu quero me mudar do país. Então, independente da sua forma de ver o mundo,
A razão tem que estar clara. E essa razão tem que estar atrelada a um objetivo mensurável. Terceiro ponto. Quando você estiver prestes a desistir de aprender línguas, terceiro ponto é procurar sobre como estudar e não ficar perdido. Normalmente, eu acredito que os tutores, eu sou professor de inglês há muito tempo, tenho um canal aqui para responder mais dúvidas em si, né? Você pode seguir meu Instagram que está na descrição, caso você queira me contactar. E eu também dou tutorias avulsas. Normalmente, quando as pessoas querem me perguntar como estudar, o que estudar, no meu nível, onde que eu devo ir, e o mais importante é ter um amigo ou ter alguém. Eu também faço esse trabalho, né? Mas se você tiver um amigo ou alguém ou alguma forma, ou YouTube, não me importa muito. Eu não quero reserva de mercado. Que te ensine como estudar, especialmente na sua situação atual, acho que vai ser muito importante, porque as pessoas podem ficar perdidas no que, como estudar, e aí ela vai se sentir num beco sem saída, como não existe nenhum desenvolvimento. E isso vai criar exatamente isso, vai criar uma angústia e então a desistência. Eu vou colocar aqui no vídeo, aqui no card, né? Um vídeo específico que eu fiz sobre. É bem simples, claro, mas um vídeo não é individualista, né, para cada uma das pessoas, mas baseado mais ou menos no nível que a pessoa teria, quais seriam os melhores métodos para a pessoa aumentar o seu nível. Então, para ela ter mais desenvolvimento. Vou colocar aqui, vocês podem clicar também nesse aí. Bom, de qualquer forma, vamos para o 4 então. A quarta coisa a se fazer quando você estiver prestes a desistir de aprender línguas é procurar tópicos e aspectos que te interessam na língua. Muitas pessoas acham que aprender língua tem que ser ver gramática. E ver gramática por si não é aprender língua, isso é aprender tipo a matemática da língua. Você aprendeu a falar português quando você era criança. E aí você aprendeu o código do português quando você foi para a escola. Mas você já sabia falar um pouco de português antes desse código do português, que é a escrita e a leitura, né? Então, a língua em si está na comunicação, no ouvir e no falar. Isso é a língua, vamos dizer assim, o suprassumo da língua, e a leitura e a escrita é parte dela, mas é um código que foi feito a partir do que já tinha na língua, que é a escuta e a fala. Então, não importa que você está aprendendo inglês a partir da gramática específica do livro, ou se você está aprendendo inglês vendo a série que você gosta, mas desde que seja, né, um inglês, um texto, uma língua, né, uma produção da língua que seja real. Você pode ver a série com a legenda em inglês. Já vou colocar o vídeo de novo falando sobre isso, que sempre acontece essa questão do série em inglês com legenda em português. Isso para mim é impossível, não, isso não pode acontecer. É série em inglês com legenda em inglês. Se você está vendo com a legenda em português, você não está aprendendo inglês, não. Bom, beleza. Então é isso. Você pode ver hoje, né, em dia, pode ver YouTube de um tema que você quiser. Você pode literalmente ir no YouTube ver o tema que você quiser. Procura no Google Tradutor como é que fala aquele tema que você gosta. Aí eu quero ver narração de futebol, jogo que eu gosto de ver, da Copa do Mundo, mas coloco a narração em francês. Beleza, coloco a narração em inglês, coloco. Tô jogando o jogo, mudo a língua do jogo. É, eu quero ver sobre maquiagem, vejo de maquiagem em inglês. É, eu quero ver sobre culinária, então eu coloco culinária na língua que eu quero. Então é isso, você vai mudar para o tópico que você gosta, incluir aquele tópico no seu dia a dia e você vai vendo despretensiosamente, sem querer entender 100%, que esse é um outro problema que acontece muito, as pessoas acharem que falar uma língua, ser fluente na língua é saber 100%. Isso não é verdade. Ninguém sabe 100% da sua própria língua. E o último aspecto, que também é muito importante saber, é conhecer a si mesmo. Se você se conhece, você tem que saber, ou pelo menos você tem que parar para refletir e entender para você o que está funcionando. Não adianta eu falar assim, essa metodologia aqui é a metodologia certa 100% que vai funcionar para todos, e quem falar isso para você está mentindo. Isso é um marketing, é um marketing básico, né? Mas metodologia 100% infalível não existe. Quem falou isso para você está mentindo. O que existe são métodos que funcionam para você melhor ou pior. Vários métodos têm vantagens maiores que outras.
Isso é verdade e eu realmente gosto de usar. Já vi vários professores atuais, esses especialmente os que são online, né? Do método de estudo contextual, que também é um que eu utilizo o contextual. Mas o mais importante não é o método em si, mas é quanto de energia, quão disposto eu estou a fazer aquele tipo de coisa. Se for, eu gosto muito de ler mangá, e eu estou lendo mangá em inglês e esse é o método que eu faço para aprender, ótimo, para mim não tem nenhum erro. Você tem que mesclar os modos, né? Não vou ficar só aprendendo só a ler e nunca falar. É importante que a gente use todos os modos. Mas o mais importante de tudo é se conhecer, ver o que funciona muito para você e tentar dar sempre o passo à frente. Conheça-se a si mesmo, desista do que não está dando certo, que está te atrapalhando mais do que te ajudando. Se você está estudando alguma coisa e aquilo te dá raiva, eu quero ler o livro, eu tenho um nível X de inglês, eu quero ler o livro do Game of Thrones e eu não consigo, eu quero ler a Bíblia, quero ler o Lord of the Rings. Então eu tenho que me entender, conhecer a mim mesmo e falar: eu preciso de um inglês mais baixo que isso, eu vou ler uma história um pouco mais simples. E é isso. Conheça a ti mesmo, marque a metodologia que funciona para você, que te dá vontade de aprender. Porque o mais importante é você aprender além, né, da própria gramática, da própria aula em si. Quanto mais você se colocar dentro da língua, mais você vai aprender. Então é isso. Espero que tenha sido de bom uso para vocês que estão talvez pensando em desistir da língua. E caso tudo isso acontecer e ainda você pensar em desistir, desista por um tempo. Toma um mês de folga, 2 meses de folga da língua e depois volte com ela com novos olhos, mais descansado, sem muita pressão, para você ver aquela língua de uma forma mais tranquila, não como uma corrida frenética, mas sim como um método Kaizen, que é um método de melhora contínua, todo dia subindo um degrau da escada. É isso, espero que tenham gostado disso aqui e a gente se vê na próxima. Goodbye.